Estamos aqui com o deputado Diego Garcia, deputado do Republicanos pelo Paraná. Deputado, muito obrigado por ter aceitado participar da entrevista. Começo perguntando para o senhor sobre aquele projeto que proíbe o uso dos celulares nas escolas. O senhor foi o relator do projeto na Comissão de Educação, agora ele está tramitando na Comissão de Constituição e Justiça. O voto do senhor foi o parecer do senhor, né, para o projeto foi favorável, o senhor defendeu a medida, essa proibição. Então eu pergunto, qual a importância de se proibir o uso dos celulares nas escolas e qual a expectativa do senhor para os próximos passos em relação à tramitação? Bom, esse é um projeto de lei antigo, é um projeto de lei de 2015, do deputado Alceu Moreira, do Rio Grande do Sul. Ele está sendo debatido e discutido há bastante tempo na Comissão de Educação. Foram apresentados vários outros projetos de lei que foram apensados a esse projeto. E eu apresentei um voto, um substitutivo. Então, alterando o projeto de lei e trazendo uma nova perspectiva e visão. Tanto me manifestando sobre os demais projetos que foram apensados, como esse projeto principal. Ele proíbe o uso de aparelhos eletrônicos em sala de aula pelas nossas crianças e também no recreio. Proíbe o porte do aparelho para as crianças até o Fundamental 1. Seria a faixa etária mais ou menos dos 10 aos 11 anos de idade. E acima dessa faixa etária, do Fundamental 1, é permitido o porte, mas não será permitido o uso, nem em sala de aula e não no recreio. Há também algumas exceções que eu apresentei no substitutivo, para fins pedagógicos, ou seja, o professor ele quer fazer o uso de um aparelho eletrônico, de um tablet, de um celular, que normalmente as escolas têm disponíveis, ele poderá fazer o uso. Qual que é a diferença? A diferença é que normalmente o aparelho que foi adquirido pela escola, ele já tem ali os filtros para que a criança, o adolescente não acesse conteúdos inadequados, as redes sociais e perca o foco, que é do aprendizado, do ensino na sala de aula. Então, normalmente, esses aparelhos já possuem esses filtros e já trazem essa proteção para as crianças e para os adolescentes. Eu coloco essa exceção, coloco a exceção também nos casos de saúde, pessoas com deficiência, caso, por exemplo, de uma criança com diabetes que precisa estar acompanhando, né, as questões de glicemia no seu sangue. Então, muitas das vezes, ela vai utilizar do aparelho eletrônico para isso. Então, feitas essas exceções, fica proibido o uso. E trago algo novo também ao projeto de lei, que é pensando na saúde mental, física, das nossas crianças, adolescentes, dos profissionais na área de educação e das famílias, que é o apoio psicológico para essas crianças em sala de aula. O que acontece? Inclusive após a pandemia, né, que se agravou mais problemas relacionados à falta de concentração, depressão, ansiedade, casos de automutilação, suicídio, em decorrência do uso excessivo de tela, crianças que estão tendo acesso a conteúdos inadequados, conteúdos pornográficos. Teve uma pesquisa nos Estados Unidos, recente, que ela demonstrou que criança até 13 anos de idade que leva o celular para a escola, 50% estão consumindo conteúdo pornográfico nesse período, tendo acesso a conteúdo pornográfico nesse período. Ou seja, o celular ele está hoje, tem vários estudos demonstrando que ele está trazendo mais problemas à saúde física e mental das crianças do que soluções e apoio para elas. Então o projeto ele tem esse olhar e nós colocamos no substitutivo essa questão da saúde mental para que profissionais preparados, caso necessário, possam acompanhar essas crianças em sala de aula ou os próprios profissionais na área de educação. É comum você conversar com professores hoje e ouvir eles relatando que estão doentes, estão também com problemas de saúde mental. Então nós precisamos cuidar da saúde física e mental das nossas crianças e o projeto ele traz agora no meu substitutivo, eu trago esse olhar ampliado e é importante destacar que não é uma inovação o que o Brasil está fazendo.
vários outros países, cidades desenvolvidas que adotaram medidas pró-tecnologia, o uso de tecnologias em sala de aula, agora estão retrocedendo e voltando ao papel, ao livro, ao material impresso, a esse distanciamento das telas, justamente por conta dos problemas que as telas acabam trazendo quando utilizadas precocemente pelas nossas crianças e adolescentes. Quanto mais tempo na frente das telas, piores ficam as nossas crianças e adolescentes. E qual a expectativa do senhor em relação à tramitação? Deve ser aprovado ainda este ano na CCJ da Câmara, depois ele seguiria ainda para o Senado, correto? Ele pode ser aprovado, vai depender da presidente da comissão, né, em pautar ou não o projeto de lei, mas agora ele está contando o prazo de sessões para apresentação de emendas, se encerra na próxima semana esse prazo, e o relator daí ele pode já apresentar o seu voto e o projeto ficar pronto para ser votado no plenário da Câmara, no plenário da Comissão de Constituição e Justiça. Ele é conclusivo nas comissões, então, sendo votado na CCJ, ele vai direto para o Senado Federal. Perfeito. E no Senado o senhor acredita que tem o apoio suficiente já para que seja uma tramitação rápida e que aprove esse projeto? Teve uma repercussão muito grande do projeto nacionalmente, né? A imprensa, todos os veículos de comunicação divulgaram, repercutiram nas redes sociais, e tem uma mobilização de pais, das famílias, dos professores, em apoio à aprovação desse projeto de lei muito grande nacionalmente. Então, eu acredito que sim, que a tramitação ela deva ter uma prioridade no Senado por parte ali dos senadores e que deva avançar, pode ser aí aprovado pelo Senado ainda no primeiro semestre do ano que vem. Tá certo. Deputado, indo para um outro tema, a Comissão de Constituição e Justiça está discutindo hoje uma proposta de emenda à Constituição que garante que o direito à vida é inviolável desde a concepção, o que na prática tornaria ilegal, na realidade, a realização do aborto, mesmo nos casos que atualmente a legislação permite, né, como de casos de feto anencefalo, os casos em que a gravidez oferece risco, impõe um risco à vida, né, da gestante, e também nos casos em que a gravidez é decorrente de um estupro. Queria perguntar qual o posicionamento, o senhor apresentou um posicionamento favorável ali à PEC, queria só entender se a gente não precisaria ter um cuidado com o texto, até como os governistas vinham apontando ali, de que seria uma defesa de estupradores. Como o senhor vê essa questão? Na verdade, a gente está na discussão dessa PEC afirmando o seguinte, que a grama é verde, porque na prática já está no artigo 5º da Constituição a inviolabilidade do direito à vida. A palavra que está sendo acrescentada agora é desde a concepção. Quando eu fiz um resgate histórico da discussão em torno do artigo 5º pelos nossos constituintes, as emendas que foram apresentadas a esse artigo da nossa Constituição, e na época os parlamentares entenderam que seria redundante colocar a palavra desde a concepção, porque estava claro já a questão da inviolabilidade do direito à vida, que justamente com esse foco de evitar os casos de aborto no país. E a nossa legislação infraconstitucional, ela seguiu essa mesma direção. Tanto é que o Código Penal, ele prevê que o aborto é um crime no nosso país. Então, outras legislações seguiram essa mesma direção, reforçando esse entendimento de que o aborto é um crime no Brasil. Só que o que acontece? Por que a necessidade de incluir a palavra desde a concepção hoje? O que mudou para incluir agora na Constituição Federal? O que mudou é que a gente vê um avanço no país, um ativismo judicial muito grande, caminhando nessa direção da flexibilização do direito à vida e da liberação do aborto no Brasil. Nós temos, por exemplo, a DPF 442, que pode ser julgada a qualquer momento no Supremo Tribunal Federal, que prevê o aborto até 12 semanas em qualquer hipótese. Então, se a mulher está com dor de cabeça e quiser abortar, ela vai poder abortar. Então, em qualquer cenário, em qualquer hipótese. O que diferencia um bebê de 12 semanas para um bebê de 40 semanas no ventre dessa mãe, dessa mulher? Não existe diferença nenhuma. O bebê já está com o corpo todo formado,
um bebezinho de 12 semanas, ele já tem até unha, os órgãos, né? O dedo, mão, olho. Então ele está todo formado, não existe diferenciação. Então a gente vê o avanço dessa agenda pró-aborto no país acontecendo, de passos de flexibilização do aborto, até chegar à liberação total do aborto, como já acontece em algumas nações mundo afora. E isso é muito preocupante. Nós entendemos que isso é um retrocesso, até porque o parlamento é ele que deve zelar por isso, por essa discussão e travar essa discussão dentro do Congresso Nacional e não no Supremo Tribunal Federal. Então, em decorrência do avanço dessa agenda, o Congresso avança também na mesma direção para criar medidas que possam proteger as nossas crianças no ventre de suas mães desde a concepção. Tá certo. Deputado, para encerrar, eu queria perguntar sobre qual a importância, né, quão importante é para os republicanos ter o próximo presidente da Câmara dos Deputados, que o líder da bancada atual, né, o Hugo Mota, deve ser o próximo presidente, tem o apoio aí de praticamente todos os partidos na Câmara, de todas as bancadas, para que suceda aí o presidente Arthur Lira. Quão importante é para os republicanos ter o próximo presidente e quais deverão ser as principais características da gestão, na avaliação do senhor, da gestão Hugo Mota? Vai ser um marco para o partido, que é um partido teoricamente novo comparado a vários outros partidos no nosso país. É um partido que vem crescendo, tem uma curva de crescimento gigantesca. Agora, nas eleições municipais, foi o partido que mais cresceu proporcionalmente comparado a outros grandes partidos. E um partido que governa hoje o maior número de habitantes em 2 estados, que é o estado de São Paulo e o estado de Tocantins. Os 2 governadores são do Republicanos em número. O Republicanos hoje é o partido que governa o maior número, a maior população hoje no Brasil. Então é um partido que vem crescendo, obviamente que vai ser extremamente importante para a continuidade do crescimento do Republicanos, para o fortalecimento do partido, da legenda. E o Hugo Mota, eu sou vice-líder do partido hoje na Câmara, o Hugo é o líder do partido, eu conheço de perto, é um deputado jovem, acredito que eleito será um dos presidentes mais jovens da história do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados. É uma pessoa que vai com certeza trazer um olhar mais inovador para a Câmara. Nós precisamos destravar o Congresso Nacional, as pautas que estão paradas no plenário, nas comissões. O Congresso precisa recuperar um pouco do seu protagonismo, até por conta daquilo que a gente acabou de falar aqui, quando o Congresso não faz o seu papel, hoje o Judiciário está interferindo e fazendo, né? Muitas discussões que deveriam se concentrar dentro do Congresso Nacional. Então eu acredito que o Hugo ele vai ter essa capacidade, essa habilidade para trazer essas discussões que são necessárias e a gente conseguir avançar no que é necessário nos próximos 2 anos ali no parlamento. Eu vejo com bons olhos, conheço o Hugo de perto, sou vice-líder dele hoje na Câmara, jovem, articulado, sempre ocupou papéis de lideranças, foi relator e presidente de comissões importantes dentro da casa, então está preparado, está pronto para esse desafio e, obviamente, como é meu colega, amigo de partido, torço para que seja um sucesso e o sucesso dele é o sucesso do nosso país. O parlamento tem um papel muito importante hoje de decisão, de tomadas de decisões e o Hugo vai ter toda a habilidade, com certeza, para conduzir esse processo nesses próximos 2 anos. Tá certo. Encerramos aqui a entrevista com o deputado Diego Garcia, deputado do Republicanos pelo Paraná. Deputado, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado participar e até a próxima oportunidade. Eu agradeço o convite da SBT para participar do programa. Deixo aí o convite para os telespectadores aí que nos acompanham pelas redes sociais também, acompanhem o nosso trabalho, nos siga nas redes sociais e conheça um pouco mais do meu trabalho lá no parlamento. Estou já no meu 3º mandato aí consecutivo como deputado federal e conto com a participação de toda a sociedade aí para
sugerir, propor, trazer ideias também que possam contribuir com o nosso mandato como deputado federal.